Oi, tudo bem? Sabe aquela ideia de que trabalho enobrece? Pois é, aqui no Brasil ela é super forte, principalmente quando a gente fala de crianças. Mas o que a lei diz de verdade sobre isso? Bora desvendar juntos os mitos e as verdades do trabalho infantil por aqui e entender por que proteger a infância é o único jeito de ter um futuro mais justo. Vamos começar com essa frase que, nossa, todo mundo já ouviu, né? É melhor estar trabalhando que vagabundando. Parece fazer sentido, muita gente acredita que colocar a criança para trabalhar cedo é um jeito de proteger, de dar um rumo. Só que essa ideia, bem, ela esconde uma realidade bem mais complicada. Então, para a gente entender essa questão de verdade, não dá para ficar só no achismo. A gente precisa ir direto na fonte, a lei. E aí vem a pergunta: o que, afinal, a lei define como trabalho infantil? E olha, a resposta oficial talvez seja bem mais ampla do que a gente imagina. Ok, então vamos lá. O ponto de partida de toda essa conversa é a legislação. É a lei que coloca as cartas na mesa, que define as regras do jogo, as idades, os limites, tudo pensado para proteger as crianças e os adolescentes. E olha só como a definição oficial é bem abrangente. Pela lei, trabalho infantil é qualquer atividade econômica ou de sobrevivência, não importa se é remunerada ou não, feita por quem tem menos de 16 anos. Ou seja, não é só aquele trabalho pesado numa fábrica. Vender bala no sinal, sabe? Ajudar os pais na roça todo dia. Tudo isso entra na conta. A lei brasileira, nesse ponto, é bem direta ao ponto. Ela divide tudo por idade, para não ter dúvida. De 0 a 13 anos, proibição total. Qualquer tipo de trabalho é proibido. Ponto. Dos 14 aos 16, a única exceção é na condição de aprendiz, que é um programa todo protegido, focado na formação. Já dos 16 aos 18, o trabalho é permitido sim, mas com um monte de restrições bem importantes para proteger a saúde e os estudos do adolescente. E aí é que a gente chega num ponto super importante. Mesmo para a galera que já tem 16, 17 anos, não é qualquer trabalho que está liberado, não. Existem atividades que são totalmente proibidas porque são consideradas perigosas demais. Essa proibição toda está detalhada em um documento oficial chamado Lista TIP. É basicamente uma lista com as piores formas de trabalho infantil. Ela foi criada por um decreto e serve como um guia, uma ferramenta essencial para proteger os adolescentes daquelas atividades que podem causar danos, sabe? Danos que podem durar a vida inteira. E essa lista não deixa margem para dúvida sobre o que a lei quer evitar. Por exemplo, trabalho doméstico na casa dos outros, trabalho em lixão, nas ruas, tudo isso é proibido para menores de 18. A ideia é bem clara: manter os adolescentes longe de ambientes que são perigosos e garantir que eles possam se desenvolver de um jeito saudável. E as consequências disso não são brincadeira. A gente está falando de danos físicos que podem ser para sempre, tipo deformação óssea, muscular, intoxicação, fora um impacto gigante na saúde mental. Um trabalho desses, tão cedo, literalmente rouba a saúde e a chance de um desenvolvimento completo. Bom, agora que a gente já viu o que a lei diz, preto no branco, vamos voltar para aquelas frases do começo, aquelas ideias do senso comum? Chegou a hora de colocar elas cara a cara com os fatos, com o que as pesquisas mostram. O primeiro mito, e talvez o mais forte, é esse: trabalhar é melhor do que roubar. Mas será mesmo? Os dados mostram exatamente o contrário. Quando o trabalho tira a criança da escola, do convívio com os amigos, do esporte, ele não protege. Na verdade, ele deixa essa criança muito mais vulnerável. Aí tem um outro mito bem comum: o trabalho forma o caráter. Só que, na verdade, o que forma uma pessoa de um jeito saudável é ter tempo para estudar, para brincar, para ser criança. O trabalho antes da hora certa interrompe esse processo de desenvolvimento e pode deixar marcas, sabe? Marcas emocionais e psicológicas que a pessoa carrega para sempre. E, por fim, aquela ideia de que a criança está só ajudando a família. Parece nobre, né? Mas é um mito bem perigoso. Porque, na prática, quando uma criança trabalha, ela quase sempre para de estudar ou estuda mal. E o que acontece no futuro? Menos qualificação, menos oportunidades, salários mais baixos, ou seja, ela acaba repetindo o ciclo de pobreza da família. Então a gente começa a entender o ponto central aqui. Combater o trabalho infantil não é só sobre proteger a criança agora. É, na verdade, uma das estratégias mais eficientes para combater a pobreza no futuro, a longo prazo. Essa é a grande virada de chave. O trabalho infantil não é uma solução para a pobreza. Ele é um sintoma dela. E pior, é um sintoma que ajuda a perpetuar a pobreza. Ele garante que ela continue ali, passando de pais para filhos.
E o tamanho desse problema no Brasil é gigante. Para se ter uma ideia, dados de 2022 mostraram que quase 1.900.000 crianças e adolescentes estavam trabalhando. É muita gente. É um número que grita para a gente a urgência desse debate. Por isso, a solução de verdade, aquela que funciona a longo prazo, é investir no caminho contrário. É garantir que toda criança possa estar na escola, possa brincar, possa se desenvolver por completo. É isso e só isso que quebra o ciclo da pobreza e cria oportunidades de verdade. E para fechar, fica uma reflexão. Proteger a infância não é uma tarefa só do governo, é de toda a sociedade, de cada um de nós. A pergunta que fica no ar é: como é que a gente pode juntos garantir que toda criança tenha o direito de ser simplesmente uma criança?